Deputada, falamos sobre a corrupção. A senhora narrou aí algumas dificuldades que os prefeitos, que são efetivamente os representantes públicos que têm mais próximo de si as necessidades do cidadão e são os que recebem menos recursos desse bolo todo que a gente paga em impostos. Aliás, estamos atingindo hoje 700 bilhões, segundo o impostômetro mantido pelas associações comerciais, principalmente a Associação Comercial de São Paulo, e que aqui no Paraná, inclusive, tem um painel mostrando quantos bilhões são arrecadados por mês. Estamos atingindo 700 bilhões ao longo apenas desses primeiros 6 meses do ano em arrecadação, o que é um valor gigantesco e inimaginável para a maioria de nós. Perfeitamente. Eu lhe pergunto, deputada, existe alguma forma de estabelecer mais transparência para que a gente não tenha esse problema do dinheiro subir e, principalmente na volta dele, ficando aos pedacinhos, chegando só uma pequena parcela na mão de quem tem que resolver o problema? Olha, hoje, por exemplo, na Câmara Federal, é possível você verificar tudo o que acontece no gabinete. Cada nota de combustível hoje é escaneada e colocada num arquivo onde as pessoas têm acesso de ver quanto que, por exemplo, de combustível cada deputado está usando, quanto que ele usa de... como são as contas da telefonia que ele usa, essa coisa da estrutura. Agora, o acompanhamento tem que começar realmente no município, onde as pessoas estão, né? Eu estava olhando lá, do caminho daqui para Araucária, tem uma placa dizendo qual é o investimento que está se colocando nesse momento para fazer o recap asfáltico de uma parte da rodovia do Xisto. É óbvio que dentro do município, que é quem está ali transitando por aquela rodovia, nós tínhamos que ter estrutura para dizer, meu Deus, isso vale tanto? Vale essa quantidade? Como é que é isso? Esse dinheiro veio da onde? Entender o percurso por onde ele transita. Mas para isso nós temos que instrumentalizar as pessoas, né? Nós temos que dar condições para as pessoas, as ONGs, as associações de moradores, né, os conselhos comunitários. Hoje nós temos conselho de saúde, conselho de segurança, conselho de educação. Os conselhos tenham pessoas capacitadas para fazer esse papel, que vai além do escolher um representante. Ele é mais do que isso. E isso é possível de ser feito. Claro que é possível. Desconfie. Gente, eu fico... Ou seja, deputado, na sua visão, é a sociedade civil organizada que tem que entrar nesse circuito. Não pode se omitir. Nesse momento é. O ideal é que nós pudéssemos fazer as escolhas corretas dos nossos representantes e que os nossos representantes fizessem esse tipo de coisa, não é verdade? Que os nossos representantes fizessem esse tipo de coisa. Afinal, é para isso que os parlamentares são eleitos. Mas nesse momento, isso não acontece no nosso país. E se nós temos uma crise de representatividade, então nós temos que pontuar aonde ela está sendo falha. E para isso, a atitude de cada cidadão, cada cidadã é fundamental. Aliás, deputada, estamos completando exatamente 1 ano das grandes manifestações que tomaram as ruas de todo o país, protestando em boa parte por causa dessa crise de representatividade, né? Perfeitamente. Uma das frases mais constantes é isso não me representa. Você não me representa, vocês não me representam. Ou seja, uma crítica direta aos nossos políticos. Nós estamos muito próximos de uma nova eleição. Alguns analistas políticos acreditam que estas manifestações ou esta postura que a gente viu nas ruas não vai se registrar com tanta intensidade nas urnas. Outros não, outros dizem que deve haver uma grande renovação nos nossos parlamentos. A senhora vê esta postura da sociedade interferindo, estabelecendo nos políticos lá no Congresso algum tipo de postura diferente? Quando aconteceram essas manifestações, eu fui a primeira deputada a ir ao microfone na tribuna da Câmara Federal e fazer um chamamento para esta mesma sociedade. E eu disse claramente, você que está na rua, você que está protestando e está dizendo que a Câmara Federal não lhe representa, a Assembleia Legislativa não lhe representa, a melhor forma de protestar é se filiando a um partido político, nesse momento, porque precisava de 1 ano de antecedência para poder disputar as eleições agora do próximo outubro. Dava tempo ainda. Dava tempo. Eu disse,
a melhor forma de protestar contra um político é tomar o lugar dele. É não reelegê-lo e, de preferência, ocupar o lugar dele com aquilo que você acha certo na representatividade. E é isso que eu acredito. A coisa que mais eu temo nas próximas eleições é que haja uma evasão de eleitores das urnas, ou seja, que as pessoas votem branco ou votem nulo. Isso é o pior que pode acontecer no Paraná e no Brasil. É você protestar votando em branco ou votando nulo. Porque quando você vota em branco ou nulo, você faz com que quem esteja lá já com a máquina e com muitos votos cooptados economicamente se mantenham. Então, essa é a pior forma de protestar. A melhor forma de protestar contra quem não representa é renovar. É renovar. É escolher entre as pessoas que se colocarem candidatos os melhores, de preferência aqueles mais próximos da sociedade que poderão ser cobrados, né? Isso é o melhor protesto. Olha, gente, independente do que acontecer na Copa, o que acontecer no pós-Copa, independente de todas as situações que venham à tona com relação à corrupção, nós teremos em outubro um presidente, pode ser que tenha segundo turno e a gente vá ao final de outubro, mas nós teremos em outubro um presidente ou uma presidente, nós teremos em outubro, aqui falando do Paraná, mais outro senador eleito, nós teremos uma governadora ou um governador eleito, nós teremos 53, agora vai diminuir uma cadeira, 53 deputados estaduais e teremos 29 deputados federais, quer queiram ou quer não queiram. Agora, o nosso esforço, o nosso trabalho terá que ser para que nós tenhamos os melhores. Eu temo falar uma frase que as pessoas têm dito aí fora, pelo menos os menos piores. Mas, deputada, no âmbito dessa discussão em torno, logo depois que as manifestações ganharam aquele peso gigantesco, a presidente Dilma Rousseff fez até um pronunciamento à nação e entre as várias propostas, na verdade foram 5 as linhas de propostas que ela colocou naquele pronunciamento, uma delas era a reforma política. Ela chegou até a mandar para o Congresso algumas premissas para que fossem discutidas e tem lá até uma proposta de emenda constitucional, a 352, a PEC 352, que trata da reforma política. Primeiro, a senhora vê cenário para a gente votar reforma política neste momento, ou mesmo depois das eleições? A senhora vê a possibilidade da gente ter uma ampla reforma política que realmente diminua essa crise de representatividade? Sinceramente, sim. Não. Eu tenho trabalhado à exaustão esse tema. Eu sou uma briguenta pela reforma política, porque eu sei que a reforma política fará com que a gente eleja melhor, tenha maior representatividade e isso mude o nosso país. Eu sou uma briguenta por essa questão, eu brigo muito, mas eu não acredito mais que seja possível. Nós tínhamos uma promessa do presidente Henrique Alves que colocaria antes do recesso de junho, mas nós não estamos conseguindo ter o consenso. Cada parlamentar que está lá tem uma reforma política do seu jeito e na hora de unir, ninguém abre mão da sua reforma política e as coisas não acontecem. Agora, não tenha dúvida disso. É a mãe realmente de todas as reformas. Eu, por exemplo, não me conformo de nós termos eleições nesse país a cada 2 anos. Nós precisamos unir o processo eleitoral e nós precisamos eleger prefeitos, presidentes, senadores, deputados, vereadores, tudo de uma única vez. Ah, mas isso vai ficar difícil. Não vai ficar difícil. A gente pode fazer em 2 dias. A gente pode fazer um sábado e um domingo. A gente pode fazer o sábado, todo o legislativo, no domingo o executivo, se é que a gente não possa escolher de uma única vez. Mas o que nós precisamos é não fazer com que esse país pare a cada 2 anos. Você veja bem, Tony, nós estamos no 2º ano dos mandatos de prefeitos e vereadores. Agora que as prefeituras começam a se ajeitar para que as coisas aconteçam. Agora que o Gustavo, aqui em Curitiba, começa a mostrar para o que veio, porque o primeiro ano é um ano difícil, é um ano de ajuste, é um ano de fazer o diagnóstico do que você encontra, né? O segundo ano, pois bem, agora que nós tínhamos que estar com o governo federal trabalhando a todo vapor, com o governo estadual trabalhando a todo vapor, o que nós temos? Nós temos o governo federal parado, o governo estadual parado, tudo por conta do processo eleitoral. É um ano perdido. O ano que vem, os prefeitos já estarão no 3º ano.
e nós estaremos no primeiro ano do governo federal, mesmo que seja de continuidade, será o primeiro ano do reajuste e será o primeiro ano do governo estadual. As assembleias legislativas estarão no seu primeiro ano. Então, as coisas não casam, os orçamentos não casam, e de 2 em 2 anos esse país para, né? Então, nós precisamos rever essa questão. E tem muitas outras questões nessa reforma que eu ajudei a propor. É uma proposta, eu faço parte, né, desta comissão. Deixa eu listar aqui algumas questões. O fim da reeleição para os cargos de governadores, prefeitos e presidente da República, novas regras para a criação de partidos políticos e também acesso aos recursos do fundo partidário, filiação partidária de no mínimo 6 meses, como a deputada já disse, a eliminação dessas 2 datas, né, dessas eleições a cada 2 anos e uma única eleição geral a cada 4 anos. E, para mim, uma que eu acho importantíssima até para reorganizar a visão política do cidadão brasileiro, que é o voto facultativo. Na minha visão, é fundamental para que nós criemos maior consciência política, porque aí o político sabe que o voto não é obrigatório, ele vai ter que convencer aquele cidadão a ir votar e convencer que a proposta dele é a melhor. Me parece mais inteligente, embora eu saiba que no Brasil é difícil de ser colocado em prática, deputada. Sim, tem 2 questões que eu acho que o voto é um direito, mas também é um dever. Eu acho que nós somos obrigados a fazer escolhas. A gente é obrigado. Eu tenho um pouco de medo do voto facultativo. Eu defendo o voto facultativo depois que nós melhorarmos e muito o nosso sistema educacional. O que eu tenho medo hoje é que o eleitor que tem um pouquinho de conhecimento diz, ninguém desse pessoal que está aí me representa, ele não entra na política, ele não faz a sua parte e ele não vota em ninguém. E as pessoas... E quem vá às urnas são as pessoas que sejam cooptadas. É aquele eleitor que vai ser buscado em casa, aquele eleitor que vai receber algum valor para votar. Você entende? Eu tenho um pouco de medo disso. Eu tenho um pouco de medo disso. Eu defendo o voto facultativo depois que nós temos com o nosso IDEB lá em cima, com o nosso sistema educacional avaliado como de primeiro mundo. Mesmo assim, nós temos hoje, por exemplo, o Chile teve um problema nas últimas eleições de 40% da população do Chile não foi às urnas. E olha que reelegeram a presidente, a Bachelet, uma pessoa que tinha um mandato muito bom quando ela foi, muito bem avaliado quando ela foi presidente. Na Alemanha, nós temos também uma fuga do eleitor para as urnas. Mas as coisas lá acontecem. Aqui eu tenho medo de que tipo de congresso nós teremos quando o voto ainda não for obrigatório do jeito que está. Uma coisa que eu acho interessante nessa proposta que você não falou é o voto em circunscrição, ou seja, uma espécie de voto distrital. Nós pegaríamos o nosso Paraná e dividiríamos em 4 distritos e nós teríamos em cada distrito os representantes sendo eleitos. Isso aproximaria o eleito do eleitor. Eu tive voto, Tony, em 319 cidades do nosso estado. Das 399, eu tive votos em 319. Eu fui em 19. 300 cidades acabaram 1, 2, 3, 5, 10, 15 votos foram dirigidos a mim, mesmo sem me conhecer. Por N razões, né? Por N razões, eu sou muito grata e tento fazer políticas públicas federais para responder para essas pessoas que votaram em mim. Mas é óbvio que o meu compromisso com essas pessoas é menor do que com a cidade, com a parte da cidade que eu conheço. Eu conheço muito bem os problemas da região metropolitana. Eu consigo discutir o que afeta a vida das pessoas de Colombo, de São José dos Pinhais, de Pinhais. Eu já tenho dificuldade para entender um pouco mais da vida das pessoas de Pranchita, por exemplo, onde eu tive 1 ou 2 votos. Então, eleger-se por uma circunscrição ou por uma região, eu acho que vai fazer com que a gente se comprometa mais com aquela região e possa responder. E faça com que outros cantos do nosso estado também sejam representados e bem representados. Então, é uma outra proposta que eu defendo muito nessa que é a proposta que está tramitando na Câmara com muita dificuldade. Agora, minha gente, nós precisamos de uma reforma política.